Vamos falar do esporte? Hora do Leão da Ilha do Retiro, aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Cadê o hino? Mário não vetou o hino não, ainda não, né? Porque ele não está mais puxando o grito de guerra. Foi vetado aqui pelos colegas, pelas colegas. Dizem que ele estava interferindo no rendimento do esporte. Não sei. Vamos ver sexta-feira, né? De repente, na sexta, ele se motiva, se empolga e puxa esse grito de guerra aí do Leão, esse casar. Porque domingo tem jogo duríssimo, né? Mais um neste Brasileirão. Para este jogo aí contra o Grêmio, o técnico Daniel Paulista terá um retorno muito importante, viu? O rubro-negro pernambucano vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Será que sai? Vamos acompanhar. A equipe do esporte se reapresentou nesta segunda-feira e já está totalmente focada no próximo desafio pelo Brasileirão. No domingo, o Leão entra em campo contra o Grêmio, fora de casa, em jogo válido pela 19ª rodada. A principal novidade na preparação é o retorno de Lucas Lima, que cumpriu suspensão na última rodada e agora volta a ser a opção. Sob pressão e ainda sem conseguir vencer, o Leão vive um momento extremamente complicado na temporada. Durante entrevista após o confronto com o Bahia, o técnico Daniel Paulista falou sobre o desafio de comandar uma equipe que vem apresentando evolução em campo, mas ainda não consegue transformar desempenho em resultado. Até certo ponto chega a ter uma frustração, porque da maneira como a equipe vem atuando contra os grandes adversários, nós fizemos uma bela partida contra o Botafogo, foi muito bem no Mundial, nós fizemos uma boa partida contra o Santos, nós fizemos hoje contra o Bahia, que é o quarto colocado, uma equipe elogiada por todos. Também um jogo bastante equilibrado contra o nosso adversário, mas a vitória não veio. Agora, nós temos que ter a consciência do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós pegamos um trabalho na sua metade, vamos dizer assim, que precisava e precisam ainda de mudanças, de ajustes. Esses ajustes, eles estão acontecendo. Ao mesmo tempo, o time vem evoluindo e isso mostra que o trabalho no dia a dia tem sido satisfatório. Acho que as contratações que nós fizemos trouxeram características e qualidades à nossa equipe que estávamos precisando. Apesar de admitir a frustração, o treinador ressaltou que o grupo tem buscado evoluir cada dia mais, para enfim conquistar os resultados positivos. Mas não é fácil. Eu reconheço para você que não é fácil, porque joga bem, faz jogos interessantes, né, bem disputados, oportunidades, mas não está conseguindo vencer. E isso é uma dificuldade também que nós temos que lidar com ela no nosso dia a dia. Mas de uma maneira geral, a resposta tem sido positiva pelos atletas, porque se os atletas não estivessem reconhecendo o trabalho, o desenvolvimento dele, talvez as apresentações elas não estivessem no nível que estão, né? Então, é em cima disso que a gente está a cada dia trabalhando, de buscar melhorar, de buscar evoluir. Agora vamos focar no Grêmio e tentar ser melhor do que nós estamos sendo nessas últimas partidas, tentando sempre aproveitar melhor as oportunidades, né? As oportunidades que acabam acontecendo, e hoje foram oportunidades. Com 10 derrotas, 6 empates e a pior campanha da Série A, o esporte tenta aproveitar a semana cheia para ajustar o que for possível. E quem sabe encerrar esse primeiro turno com uma resposta positiva, mesmo que longe de casa. Daniel Paulista tem falado, né, em todas as entrevistas, dessa evolução do time, mas ainda longe do que é necessário para o esporte conseguir essa vitória. Pode acontecer, acho até que vai acontecer em algum momento, mas a questão mesmo é a qualidade, a montagem do grupo, né? Ele disse que os que chegaram trazem características diferentes, que ele pode explorar um pouco mais, mas rigorosamente não é o suficiente para o esporte. Inclusive na discussão ontem lá do Galvão e Amigos, o Ricardo citou, né, que está todo mundo aí se movimentando, se mexendo, saindo de situação difícil, e o esporte não. O esporte permanece lá, estático, está pontuando, são 3 pontos nas últimas 3 rodadas, mas não sai do lugar. É como se você estivesse pedalando na bicicleta ergométrica, né? Você não sai do lugar. Você está ali, está fazendo esforço, você está trabalhando, tá tudo, mas você não sai do lugar. É o que está acontecendo com o esporte. E o pior, o esporte está ficando distante do 16º colocado. Vamos mostrar aqui a classificação atualizada da Série A com o jogo de ontem, né, que completou. Teve vitória do Santos contra o Juventude. O Juventude, Mário estava lembrando, Mário gosta de, sabe,
tocar na ferida, aquela história, né? Voltou! Mário disse o seguinte, depois que o futebol brasileiro voltou, depois da Copa do Mundo de clubes, o Juventude só tem uma vitória, que foi contra o Sport. Os outros jogos todos, o time do Juventude perdeu. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia no G4. Mirassol, Bragantino completam aqui já é a zona pré-Libertadores. Botafogo, São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro na primeira página. Na segunda página, é o que interessa para o esporte, né? Ceará, 22 pontos, Corinthians, 22, Internacional, 21, Grêmio, 20. Grêmio, adversário do Sport no próximo domingo, 8h30 da noite, né, o jogo. Santos, que ontem ganhou, saiu da zona de rebaixamento, saltou aqui para o 15º lugar com 18 pontos. O Vitória é o 16º colocado, também com 18 pontos. Então, vê só, o Sport tem 6 e o Vitória, 16º colocado, tem 18. Já são 12 pontos de diferença do Sport, que é o último colocado, para o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, a referência, como a gente falou lá na Série C, do Retrô, que era o 16º colocado, aqui para o Sport, o 16º colocado é o Vitória e já são 12 pontos. O Retrô eu falei, né? Lembra? 3 pontos a diferença do Retrô para o 16º. E aí ainda há aquele clima assim de temor, de medo, de receio mesmo do time cair para a Série D. E o Sport está vivendo esse drama aqui com muito mais diferença em relação ao 16º colocado. O Vasco entrou na zona de rebaixamento, tem 15 pontos, o Fortaleza tem 15, o Juventude, que é o time mais próximo do Sport, tem 11 pontos e já tem aí 5 pontos de vantagem em relação ao Sport. É mesmo uma situação dramática, né? O Sport tem 16 jogos, alguns times já têm 18 jogos. Lembrando que o Sport tem aqueles 2 jogos contra Flamengo e Atlético Mineiro, jogos que serão ainda marcados pela CBF, jogos atrasados do Sport neste Brasileirão. A gente está falando só do primeiro turno, né? Dos jogos de ida. E ainda tem todo um segundo turno pela frente. 16, o Sport ainda tem 22 partidas a disputar no Campeonato Brasileiro. Matematicamente, ainda dá, tranquilo, ainda pode ser. Mas a bola que o Sport está mostrando não está sendo suficiente para o torcedor, né, ter aquele espírito, aquela confiança, resgatar aquela confiança de que vai dar certo. Está difícil. E a gente já voltou aqui rapidinho para você, trazendo as informações do esporte. O treinador Daniel Paulista explicou a ausência de Gonçalo Paciência entre os relacionados no último jogo, né, o jogo do Sport contra o Bahia. O técnico ainda afirmou que, abre aspas, escolhas são feitas em cima do rendimento, fecha aspas. Acompanhe. O torcedor do Sport deve ter se perguntado sobre a ausência do centroavante Gonçalo Paciência na lista de relacionados na partida diante do Bahia e também na equipe titular nos últimos jogos. O treinador Daniel Paulista explicou bem o motivo dessa decisão. Sonora começa em 13h26, vai até 4h18. Eu acho que eu não posso trazer todos os jogadores para a relação, né? Nós temos um limite. Dentro desse limite, nós temos que tentar prever da maneira como o jogo vai se desenvolver em várias variáveis. E dentro dessas possibilidades, claro que hoje nós temos, contando com o Derek, que está executando bem a função de atacante hoje, nós temos 4 centroavantes, né? E isso, numa escolha que nós temos que fazer por eliminação, claro que em determinados momentos alguns vão ter que ficar de fora, não só o centroavante, mas em outras posições também, em determinado momento. Eu acho que isso é uma coisa natural dentro do futebol. E muito das escolhas vão em cima do rendimento, daquilo que a gente vê no jogo e no treinamento. Hoje, as opções têm sido essas, mas claro que isso é avaliado dia a dia, com treino, com jogos, e pode mudar a qualquer momento. Além de Gonçalo Paciência, o setor de ataque do Sport conta com Pablo, Colo Ramírez e Derek Lacerda, que vem sendo utilizado pelo treinador Daniel Paulista como centroavante. Contratado com grande expectativa, Paciência não vive um bom momento no Leão da Ilha. Em 20 jogos disputados, o jogador soma 5 gols e 1 assistência. Bom, Zé já está aqui de volta com a gente e acompanhando aí atentamente a reportagem, né? Daniel Paulista diz que, e tem que ser assim mesmo, né, Zé? A escolha é baseada no rendimento de campo, do treino, do dia a dia, né? O Gonçalo ficou fora da relação do último jogo. Pois é, Abraham,
Os coletivos, muitas vezes, da terça-feira para quem vai jogar na quarta, parece jogo. Todo mundo quer concentrar. O da sexta também é importante. Então, não adianta o cara só querer treinar, não é? Quando você vai ser relacionado. Você tem que estar ligado e muito concentrado em todos os treinamentos. Então, isso é uma exigência que é feito para que você, não é, faça uma retrospectiva daquilo que foi melhor e coloca, não é, entre os 23 que você normalmente leva. Os portugueses estão perdendo espaço, né? O Sérgio Oliveira está machucado, já não vinha bem. O João Silva tem sido relacionado, mas fica no banco. Agora o Gonçalo Paciência nem entrou nessa última relação. O Sport, que contratou com tanta pompa, né, esses jogadores portugueses, estão perdendo espaço agora. Eles podem até voltarem a jogar, mas para isso eles têm que mostrar dentro das 4 linhas, que até então não mostraram essa eficiência que levou eles a serem contratados, Lembrando. Que se esperava, né, deles. Muito pouco.